A paz do Senhor Jesus. Irmãos, aqui é o Marcos Trajano e hoje eu volto com alegria e temor ao propósito que Deus colocou no meu coração há quase 10 anos. Sim, meus amados, veja bem, eu tinha um canal chamado Manual de Deus, com muitos vídeos e mensagens, e nesse tempo, meus amados, eu escrevi um livro chamado Histórias Impactantes da Bíblia. Este livro aqui, meus amados, tá? Vou deixar na descrição o link onde vocês podem estar encontrando, certo? Este livro. Meus amados, mas o meu canal Manual de Deus, ele foi roubado. Sim, meus amados. E com isso, perdi muitas coisas, né? Fiquei triste, né? Mas veja bem, meus amados. Fiquei desanimado, ferido e por um tempo, meus amados, me afastei desse chamado. Qual esse chamado, meus amados? De estar aqui, ó, trazendo a palavra de Deus para cada um de vocês, tá? Mas mesmo assim, meus amados, veja bem. Mas nesses dias, Deus, ele me lembrou do meu primeiro amor. Qual era o meu primeiro amor, meu amado? Era aqui, ó, leitura da palavra e também estar trazendo a palavra para outras pessoas. Sim, meus amados. Lembrou daquele fogo que queima no início, certo? E da alegria de falar dele. Sim, meus amados. De pregar e de alcançar o que, meus amados? Almas. Sim, meus amados. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito de cada um de nós. De vocês também, meus amados. Sim. Veja bem. E é por isso, meus amados, que eu estou aqui de novo para recomeçar. Não por mim, mas por ele. Sim, meus amados. Porque há vidas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Meus amados, estou de volta. Deus me fez lembrar do meu primeiro amor. Meus amados. Veja bem, tem um versículo. Na verdade, são dois versículos que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, certo? Que versículos são esses, meus amados? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Meus amados, aqui Apocalipse estava falando para a igreja de Éfeso. Sim, meus amados. Era justamente. E o que ele está fazendo agora? Nos lembrando do propósito que ele tem para conosco. Meus amados, veja bem. Uma volta, né? Uma volta marcada pela graça de Deus. Meus amados. Entenda bem. Quantas vezes a vida, a rotina, as decepções ou até mesmo o pecado nos afasta da presença de Deus, sem que percebamos. Já pensou nisso, meus amados? Veja bem, um dia nós estávamos, né, tão apaixonados, cheios de fé, né, com o coração fervendo por Jesus. E aí, meus amados, o que acontece? Nós começamos a esfriar. Veja bem, orávamos com alegria, líamos a Bíblia com sede. Sim, meus amados, vivíamos com prazer. Mas aí, meus amados, veja bem, mas com o tempo, algo foi esfriando. E o que foi, meus amados, que foi esfriando? Veja bem, hoje, ouvimos a voz dele, dizendo, volte. Sim, meus amados, eu ainda estou aqui, diz o Senhor. Eu quero reacender o que você viveu comigo. Quantos de nós ouvimos novamente a voz do Senhor falando isso ao nosso coração? Meus amados, o diagnóstico de Jesus, sabe qual é? Você se afastou. Meus amados, mas veja bem, Jesus, ele fala à igreja de Éfeso, né, com palavras que ainda ecoam em nossos dias. Sim, meus amados. Sim, veja bem. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Isso, meus amados, é Jesus falando à igreja de Éfeso, falando a mim e a você. Veja bem, eles ainda não estavam na igreja, ainda trabalhavam, ainda eram ativos, sim, meus amados, mas algo essencial havia se perdido. O que, meus amados? A paixão verdadeira, o amor que coloca Deus em primeiro lugar. Sim, meus amados. Isso que estava perdido, que está perdido e que muitas das vezes ainda pode se perder. Sim, meus amados. Perder o primeiro amor não é deixar de fazer, é deixar de amar enquanto você faz. Veja bem, meus amados, o convite do céu, lembra-te e volta. Ei, meus amados, esse é o convite do céu, tá? Lembra-te e volta. Meus amados, Deus, ele não aponta o erro para condenar, não, meus amados. Mas ele, certo? Ele aponta, mas para quê? Para curar. Ele convida, meus amados, sim, ele convida. Ele diz, lembra-te de onde caíste? Lembra-te de como era no início? Meus amados, isso é um lembrete. Não é um lembrete não só para você, mas para mim também. Sim, meus amados, ele diz, arrependa-te, mude de direção com humildade. Meus amados, volta às primeiras obras, retorna, né? Retorna, né? Toma, sim, meus amados, sua entrega, sua oração, seu desejo de estar com Ele. Meus amados, volta ao primeiro amor. Você não precisa viver no automático espiritual, meu amado. Não, você não precisa. Você pode voltar e Deus estará de braços abertos. Meus amados, aqui é para a gente ser rápido, tá? Uma conclusão aqui. Deus nos fez, meus amados, lembrar e nos recebe de volta. Sim, meus amados. Se hoje você sente um chamado interior, uma lembrança do tempo em que você se entregava de verdade, sim, meus amados, lembre-se do seu primeiro amor. Meus amados, saiba, o propósito de Deus de fazer lembrar. Este é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Meus amados, Ele é o mesmo que restaurou o filho pródigo. Sim, meus amados, você lembra do filho pródigo? Que buscou também a Pedro após a negação? Que levantou, meus amados, Davi após a sua queda? Você lembra, meus amados? Meus amados, hoje Ele diz, estou te esperando, estou pronto para reacender este amor. Meus amados, essa palavra, ela traz para mim e para você este propósito. Meus amados, feche os olhos. Vamos orar, meus amados, tá? Vamos trazer aqui uma oração, tá? Uma oração onde possamos, meus amados, trazer aqui para perto de nós, certo? O Senhor, tá? Então veja bem, meus amados. Senhor, eu reconheço que me afastei do meu primeiro amor. Sim, meus amados. As preocupações da vida, as frustrações ou até mesmo o comodismo me fizeram esfriar. Oh, Jesus maravilhoso. Mas hoje eu ouço a tua voz me chamando de volta. Ai, Jesus, aleluia, aleluias, aleluias. Ó Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Ai, meu Deus, aleluias. Glórias, glórias, glórias. Faz o meu coração arder, Senhor, novamente por ti, Pai. Oh Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Estou de volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Sim, meus amados, essa oração que nós pedimos ao Senhor, né, para nos fazer, né, trazer de volta aquele amor, que arde no nosso peito, tá? Meus amados, veja bem, se essa mensagem falou com você, se você também sente que precisa voltar ao primeiro amor, vem comigo nessa nova caminhada. Sim, meus amados, vem comigo, porque nos próximos dias vou compartilhar vídeos, né, para te fortalecer e reacender essa chama, tá? Então, meus amados, veja bem, se inscreva no canal, ative o sininho, né? E principalmente, volte para Jesus. Contudo, por que, meu amado? Porque ainda há tempo. E porque ainda também dá tempo de você voltar. Então, fica na paz, meus amados irmãos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, hein? Tá bom? Então fica na paz. Que Deus abençoe.